Você vai ficar de boca aberta com os carros desta lista. Tem carro aqui que já foi sonho de consumo de muitos e hoje tá custando menos que um hatch popular. E o melhor, quase ninguém está falando nisso. Os carros desta lista já foi sonho de consumo de todo mundo. Antigamente eles custavam uma fortuna, mas agora caíram de preço e se tornaram uma oportunidade no mercado. Ficou curioso para descobrir quais são esses carros? Então bora lá. Olha, eu vou começar com uma confissão aqui. Quando a gente pensa em um sedã médio no Brasil, o Sentra quase nunca é o primeiro nome que vem na cabeça, não é não? Pois é, a galera já pula direto pra Corolla, pro Civic. O coitado do Sentra fica ali, quietinho no canto, esperando alguém dar uma chance para ele. Mas sabe o que isso significa? Oportunidade, meu amigo. Enquanto todo mundo tá brigando pra comprar os mesmos carros, pagando mais caro por causa da fama, o Sentra de 2017 tá ali, praticamente implorando pra você levar ele embora. E olha que ironia, esse carro custava em torno de 100 mil reais quando era zero. Isso mesmo, você não ouviu errado, era quase o preço de um Civic na época. O cara que comprou esse bichinho novo em 2017 deve estar chorando até hoje por conta da tabela FIPE, porque hoje você encontra esse mesmo carrão excelente em torno de 60 a 70 mil reais. Meu amigo, isso é uma depreciação que chega a doer no coração do primeiro dono, mas para o comprador esperto que esperou alguns anos, é praticamente um presente. Mas deixa eu te contar porque esse Sentra é muito mais caro do que a galera imagina. Primeiro, esse motor 2.0 de 140 cavalos pode não parecer um foguete nos números, mas na prática ele entrega exatamente o que você precisa. Não é aquele carro que você vai sair fazendo cavalo de pau no sinal, mas também não é uma carroça que vai te deixar na mão. É aquele equilíbrio perfeito entre potência suficiente para ultrapassagens na estrada e economia decente no dia a dia, com médias de 10 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Meu amigo, para um sedã desta categoria com esse porte todo, isso tá longe de ser ruim, beleza? E por falar em porte, aqui é onde o Sentra realmente brilha e muita gente não percebe. Esse carro tem 2,70 m de entre-eixos. Isso significa espaço interno de sobra. Você consegue colocar 5 adultos grandes lá dentro e ninguém vai reclamar de que está apertado. E mesmo a sua sogra pesando 140 quilos dela, ela vai caber no banco de trás sem ficar com os joelhos na orelha. E olha que detalhe matador, 503 litros de porta-malas. Você faz a feira do mês inteiro, busca os filhos na escola com mochila, material de educação física, projeto de ciências e ainda sobra espaço para você passar no mercado na volta. Agora eu tenho certeza que você deve estar pensando, mas Nissan dá problema, né? Não, não dá. O Sentra dessa geração é um dos carros mais confiáveis que você pode encontrar nessa faixa de preço. Sério mesmo, esse motor é praticamente indestrutível. A Nissan acertou a mão demais nesse propulsor. Você faz a manutenção básica direitinho, troca o óleo no prazo, não esquece do câmbio CVT que precisa de atenção e troca de óleo também, e esse carro te leva pro resto da vida sem dor de cabeça. Tem gente rodando com 200, 300 mil quilômetros sem grandes reparos. O câmbio CVT pode até assustar algumas pessoas, eu sei, mas desde que você não tente fazer drift com ele e cuide da troca do óleo a cada 40 mil quilômetros, ele aguenta firme e forte facilmente décadas de uso. E vamos falar da parte de conforto, porque aqui o Sentra humilha muito o concorrente mais caro. Esse carro foi feito pensado para rodar quilômetros e quilômetros sem te cansar. O banco do motorista parece um sofá de sala. A suspensão filtra os buracos da rua com uma maestria impressionante. E o isolamento acústico é tão bom que parece que você tá rodando em um carro premium. Aquele barulho chato de vento na estrada, praticamente inexistente. Motor que trabalha fazendo barulho alto, esquece, você mal escuta ele lá dentro. É o tipo de carro que você pega para ir de São Paulo até o Nordeste e chega inteiro, descansado e pronto para curtir as férias. E tem um detalhe que pouca gente fala, mas faz toda a diferença no dia a dia. O Sentra é um carro muito simples e fácil de dirigir. Não tem frescura, não tem firula tecnológica que quebra e custa uma fortuna para consertar. É você, o volante e a estrada. A visibilidade é excelente. Estacionar é tranquilo, mesmo sendo um sedã de tamanho grande. E a posição de dirigir é tão confortável que até aquela pessoa mais chata da família que reclama de tudo vai ter que admitir que tá gostando da viagem. Agora imagina o seguinte cenário. Você tem ali entre 60 e 70 mil reais guardado. Pode pegar um Corolla 2010 a 2012 extremamente rodado com mais de 200 mil quilômetros, banco detonado e pintura falhada só porque é um Corolla, ou você pega um Sentra 2017 bem mais novo com bem menos quilometragem. Muito mais tecnologia embarcada, muito mais espaço e ainda te sobra uma grana no bolso. Qual faz mais sentido?
Exatamente. O grande segredo aqui é que o Sentra sofre do mesmo problema de imagem que vários outros carros bons sofrem no Brasil. Não tem a fama. Ele não é o carro dos sonhos de ninguém. Não tem aquela história romântica de meu pai sempre teve um. Então ele deprecia mais rápido que os concorrentes. Mas quem entende de carro de verdade, quem olha custo-benefício, sabe que é uma baita oportunidade. Então é isso. O Sentra é o carro perfeito para quem precisa de um sedã confiável, espaçoso, confortável, econômico o suficiente e que não vai te deixar na mão. E o melhor de tudo, você ainda economiza uma bolada na compra. Agora eu sei exatamente o que você tá pensando. Poxa vida, Corolla? Sério? Mas todo mundo já sabe que Corolla é bom. E aí que você se engana, meu amigo. Todo mundo acha que sabe, mas pouquíssima gente entende o tamanho da oportunidade que é encontrar um Corolla 2015 nesse exato momento do mercado brasileiro. E eu vou te explicar e te mostrar números que vão fazer a sua calculadora mental explodir. Senta que lá vem história. Em 2015, comprar um Corolla 2.0 era o atestado oficial de que você venceu na vida. O cara chegava na concessionária, assinava um financiamento que dava medo de olhar e saía de lá com um carrão que era extremamente caro. Se a gente for converter os valores de antes e corrigir isso pela inflação, estamos falando de um carro que custaria tranquilamente entre 160 e 170 mil reais hoje. Mas adivinha quanto esse mesmo carro com apenas 10 anos de uso está custando agora? Entre 70 e 85 mil reais. Rapaz, isso não é depreciação, isso é praticamente uma caridade do mercado. Mas eu vou mais longe ainda. Enquanto todos os outros carros dessa lista aqui perderam valor porque foram esquecidos ou porque a marca não tem mais aquele sex appeal no Brasil, o Corolla perdeu o valor simplesmente porque, porque tinha que perder, né? É assim que funciona. Mas a diferença gigante é que o Corolla perdeu valor mantendo todo o prestígio, toda a confiabilidade, toda aquela certeza de que você não vai ter dor de cabeça. É tipo comprar ouro mais barato. O ouro continua sendo ouro, só que tá em promoção. Esse Corolla dessa geração veio com duas opções de motorização: o motor 1.8 ou motor 2.0. O 2.0 entrega 154 cavalinhos, que convenhamos, não vai fazer você confundir o seu Toyota com uma Ferrari. Mas são mais do que suficientes para você fazer aquela ultrapassagem segura na estrada, subir a serra sem sofrer e ainda dar aquela esticadinha no acelerador quando bater aquela vontade de acelerar um pouquinho mais. E o melhor, tendo um consumo muito interessante, com média de 10 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. Agora presta atenção nessa informação que eu vou te passar porque é basicamente ouro puro. Você pode comprar literalmente qualquer carro dessa nossa lista, usar por 3 anos, 4 anos e na hora de vender vai ter que negociar, abaixar o preço, esperar semanas até aparecer um comprador. Com o Corolla, meu amigo, você anuncia hoje e vende amanhã. Não tô exagerando, é literalmente assim. Corolla tem uma liquidez no mercado que beira o absurdo. É quase como ter dinheiro parado na garagem, mas o dinheiro que você pode usar para ir trabalhar, para buscar as crianças na escola e fazer viagem de férias. E tem um outro detalhe que separa os homens dos meninos, os entendedores dos aventureiros: manutenção. Você sabe quanto custa para manter um Corolla rodando atualmente? Basicamente nada, meu amigo. Bem, não literalmente nada, mas comparado com qualquer outro carro desta categoria, é praticamente de graça. Peças, tem tudo enquanto é esquina. Mecânico que sabe mexer em Corolla, até o seu primo que fez curso EAD se bobear sabe. Não precisa ir em concessionárias caríssimas, não precisa encomendar peças do final da China, não precisa esperar 3 semanas para agendar uma manutenção. É o carro mais democrático que existe em termos de manutenção. E quando eu digo democrático, eu tô falando que desde oficinas de fundo de quintal até as concessionárias mais chique, todo mundo sabe mexer nesse carro. Mas deixa eu te contar o segredo que o vendedor de carro odeia que você saiba. O Corolla de 2015 foi um dos últimos antes da geração completamente renovada que veio em 2020. Sabe o que isso significa? Significa que você tá pegando um carro que ainda tem aquela robustez japonesa old school. Você tá me entendendo o que eu tô querendo falar? Aquela construção sólida que fazia dos Toyotas verdadeiros tanques de guerra, já com tecnologia suficiente para não parecer que você tá dirigindo um carro do século passado. É literalmente o melhor dos dois mundos. O porta-malas de 470 litros pode parecer pouco no papel, principalmente quando você acabou de ouvir que o Sentra tem 500 e poucos. Mas vamos ser honestos, qual foi a última vez que você precisou de mais de 470 litros de porta-malas? A não ser que você seja um caminhoneiro ou esteja se mudando de casa, esse espaço é mais do que o suficiente para absolutamente tudo que você
você precisa no dia a dia. E olha, eu preciso falar sobre o conforto desse carro, porque é criminoso não mencionar. O Corolla sempre teve aquele refinamento que a Toyota domina como ninguém. O isolamento acústico é coisa da NASA, você mal ouve o mundo exterior. A suspensão foi calibrada pensando nas ruas brasileiras, então ela é macia o suficiente para passar por qualquer buraco, mas firme o suficiente para não parecer que você está em um barco em alto mar. E o ar-condicionado? Ah, meu amigo, o ar-condicionado que gela, e gela de com força. Pode estar 45 graus lá fora que em 5 minutos, se bobear, você já está considerando vestir uma blusa de frio dentro do carro. Agora vamos fazer aquele exercício mental que todo mundo deveria fazer. Você tem 80 mil reais na mão, pode pegar um SUV compacto, novinho, daqueles que todo mundo quer porque tá na moda e vai depreciar quase 30, 40% em 3 anos e é desconfortável, barulhento e bebe mais que um universitário em república, ou você pode pegar um Corolla 2015 que já passou pela pior fase da depreciação, que é confortável, econômico, confiável e quando você for vender daqui 5 anos, por exemplo, vai perder muito menos grana. Olha, não precisa ser gênio para fazer essa conta não, beleza? Nem vou responder a pergunta. A verdade nua e crua é essa: o Corolla não virou sinônimo de carro confiável por acidente. Não é marketing, não é hype de internet, não é modinha. São décadas de carro rodando centenas de milhares de quilômetros sem dar problemas sérios. São milhões de brasileiros que compraram, usaram, revenderam e saíram felizes da experiência. O Corolla de 2015 já se encontra em um patamar incrível, porque é onde o preço já caiu o suficiente para ser acessível, mas o carro ainda tá novo o suficiente para te atender pelos próximos 10, 15 anos sem pestanejar. Mas antes que você pergunte, mas tem que comprar revisado, né? Porque toda máquina estraga, nenhum carro é indestrutível. Óbvio, né, meu amigo? Isso é qualquer carro usado, tem que comprar com critério, levar, fazer uma vistoria, levar num mecânico de confiança, mas a diferença é que um Corolla, mesmo se você encontrar algum probleminha, consertar vai ser barato e rápido. Não vai ser aquele drama de descobrir o que precisa ser trocado, se a peça vai ser fácil ou não de ser achada e custa o preço de um rim. Não é assim, com o Corolla é diferente. Então, resumindo a ópera toda, Corolla de 2015 é o carro para quem quer ter certeza de que fez um bom negócio. É para quem valoriza conforto, economia, confiabilidade e principalmente para quem não quer passar raiva com o carro dando defeito toda semana. É o carro do cara que pensa com a cabeça, não com o coração. E olha, não tem absolutamente nada de errado nesse cara que pensa com o coração. Eu mesmo já comprei muito carro na emoção. Às vezes me lasquei, às vezes não. O Kia Sportage de 2012 é o SUV que todo mundo zombava e hoje todo mundo quer ter um. Quando esse carro chegou no Brasil, a galera torcia o nariz. Ai, é Kia, né? Coreano, sei não. E enquanto o povo ficava com esse preconceito bobo, quem comprou esse SUV lá na época levou para casa um monstro de carro que custava, pasmem meus amigos, a partir de 94 mil reais. E hoje você encontra esse mesmo tanque de guerra por 60, 68 mil. Mas o mais engraçado é que agora, em 2025, todo mundo ama Kia. Todo mundo acha lindo, todo mundo quer. Engraçado, né? Como o tempo muda as coisas. Deixa eu começar soltando uma bomba logo de cara. 178 cavalos, isso mesmo que você ouviu. O Sportage veio com motor 2.0 atmosférico, que entregava uma potência que faz você esquecer que tá dirigindo um SUV de quase 1,5 toneladas. E esse carro anda, viu minha gente? Não é aquele SUV familiar que você acelera e parece que tá pedindo favor para o motor trabalhar, não. Esse aqui você pisa e ele responde. Óbvio que com esse tamanho e desempenho todo, o consumo não vai ser de um Uno Mille, né? Vamos ser sinceros. 8 km por litro na cidade e 11 km por litro na estrada. Essa é a média. Tá mais do que justo para a quantidade de carro que você tá movimentando. E olha, se você esperava 12, 13 km por litro na cidade com um SUV com 178 cavalos, talvez você devesse estar procurando um outro modelo. Agora eu preciso fazer uma pausa dramática aqui para falar de uma coisa que muda completamente tudo nessa equação. 574 litros de porta-malas. Você literalmente consegue fazer a mudança de um apartamento pequeno com esse carro. Aquela viagem pra praia com a família toda, 4 malas grandes, carrinho do bebê, guarda-sol, cooler, cadeira de praia, boia e ainda sobra espaço para parar no supermercado e comprar o churrasco do final de semana. O Kia Sportage faz isso cantando. E se você rebater os bancos de trás, rapaz, você transforma aquilo em quase uma van. Eu já vi gente carregando um freezer nesse carro. Tô falando sério. Mas mudando de assunto, se você pensa que Kia
Kia quebra muito, você está errado. Completamente errado. E sabe por que eu posso falar isso com tanta convicção? Porque o Sportage de 2012 foi justamente o momento em que a Kia decidiu provar para o mundo que não era mais aquela marquinha de carros baratos e problemáticos. Eles capricharam demais nessa geração. Esse motor 2.0 é quase igual diamante, ele parece ser indestrutível. Tem Sportage dessa geração rodando com 500 mil quilômetros no odômetro e ainda original de motor e câmbio. E olha que detalhe maravilhoso, o câmbio é um automático de 6 marchas, câmbio tradicional, robusto, que se você cuidar direitinho vai durar a vida inteira do carro. Agora vem a parte que eu mais gosto de falar sobre o Kia Sportage, o design. Gente, esse carro em 2012 era extremamente futurista e cá pra nós, agrada até hoje. Aquele farol com LED, aquela grade frontal imponente, até hoje, mais de 10 anos depois, você olha para um Sportage 2012 na rua e ele não parece ser um carro velho, não parece ser datado, não parece que saiu lá dos anos 2000. A Kia contratou um camarada que chamava Peter Scheer. Eu não sei nem se a pronúncia é exatamente assim, mas você vai entender e saber de quem eu estou falando. É um design que trabalhava na Audi e fez nada mais, nada menos que o design do Audi TT, por exemplo. Ele liderou o time de design lá da Kia que renovou o visual do Sportage e o resultado foi surpreendente. O cara trouxe aquela sofisticação europeia para o design coreano e criou um carro que envelheceu como vinho do bom. 2,74 m de entre-eixos. Pode parecer menos que os sedãs que a gente falou antes, mas esquece essa comparação porque aqui a gente está falando de um SUV. O espaço interno desse Sportage é absurdo. Você coloca 5 adultos lá dentro e ninguém vai reclamar de falta de espaço. O banco de trás tem espaço de sobra para a perna, a altura do teto é extremamente generosa, é aquela sensação de estar sentado mais alto que faz algumas pessoas preferir SUV do que um sedã. É aquela posição de dirigir que te dá uma visibilidade total e que te faz sentir no controle, te faz sentir seguro, sabe? Tem gente que tem isso. E tem um detalhe que pouca gente percebe, mas faz toda a diferença no valor de revenda. O Kia Sportage veio muito bem equipado de fábrica. Estamos falando de ar-condicionado digital, bancos em couro, computador de bordo completo, sensor de estacionamento, câmera de ré, controle de tração e estabilidade, conjunto de airbags. Cara, isso é equipamento de carro premium. É o tipo de coisa que você encontra em SUVs que custavam quase o dobro, o triplo do preço. E tudo isso funcionando perfeitamente depois de 10 anos de uso. A suspensão desse bicho merece um destaque à parte. A Kia conseguiu fazer algo que é muito difícil. Uma suspensão que é confortável na cidade, mas que também se comporta muito bem na estrada. É firme quando precisa, macia quando deve ser. E se você pegar uma estrada de terra, esquece. O Kia Sportage passa com uma desenvoltura que deixa muito SUV morrendo de inveja. Agora deixa eu te contar um segredo que pode te salvar e poupar muito dinheiro. Peças e manutenção da Kia hoje em dia estão muito mais acessíveis do que eram 10 anos atrás. A marca cresceu absurdamente no Brasil. Então oficinas independentes aprenderam a mexer, peças genéricas de qualidade começaram a aparecer no mercado, fazendo com que as originais diminuíssem de preço e até mesmo a rede de concessionária expandiu. Não é mais aquele drama de ter que esperar um mês para chegar uma peça. Hoje você resolve tudo muito rápido e sem gastar uma fortuna. E olha só que interessante, enquanto todo mundo tá maluco atrás de SUV compacto moderno, tipo um Creta, um Tracker, um Renegade, por exemplo, pagando 80, 90, 100 mil reais em carros que vão depreciar loucamente nos próximos anos, você pode pegar um Kia Sportage 2012 por 60 mil reais, que já passou toda aquela depreciação pesada, que é maior, mais potente, mais confiável e que vai te atender pelos próximos 10 anos sem nenhum problema. É matemática pura, minha gente, é custo-benefício que não tem nem como discutir. Ah, e se você tá preocupado com segurança, relaxa. Esse Sportage tem 5 estrelas no teste de colisão do Latina Cup. Isso significa que, Deus me livre, acontecer algum acidente, você e sua família estarão tão protegidos quanto estariam em um carro muito mais caro e moderno. A estrutura é sólida, os airbags são abundantes, o sistema de assistência funciona perfeitamente, é o tipo de carro que você coloca a sua família dentro e dorme tranquilo. Respira fundo que chegou a hora de falar de um carro que todo mundo já quis ter um dia. Aquele carro que você via passando na rua quando era adolescente e pensava
pensava, um dia eu vou ter um desses. Estou falando do Honda Civic, mas não é qualquer Civic não. Hoje eu vou te apresentar o Honda Civic de 10ª geração, aquele design revolucionário de 2017 que parecia ter saído de um filme de ficção científica. E antes que você feche o vídeo pensando, mas Civic é caro demais, segura aí que eu vou te mostrar uma realidade que pode mudar a sua vida nesse exato momento. Esse Civic 2.0 que você tá vendo aqui é literalmente o carro dos sonhos da classe média brasileira. O cara que comprava esse carro era visto como alguém que ganhou na vida. Mas cá pra nós, você realmente sabe o quanto tá custando um carro desse em 2025? Entre 90 e 105 mil reais. Isso mesmo, você não ouviu errado. Pode pesquisar aí nas plataformas de compra, você encontra diversas unidades neste valor. E o preço não é nem metade da história aqui, meu amigo. Vamos falar do que realmente importa. Por que diabos esse carro é tão especial? Simples, meu amigo, porque não existe nada igual no mercado brasileiro. Esse Civic de 10ª geração foi um divisor de águas tão grande que até hoje, quase 10 anos depois, você olha para ele na rua e ele parece ter sido lançado ontem. Aquelas lanternas traseiras que parecem uma nave espacial, aquele perfil coupé que engana todo mundo, fazendo parecer ser um carro esportivo, aquele capô gigante que passa uma presença de respeito. Cara, isso não é um design, é uma obra de arte sobre rodas. Agora presta atenção porque eu vou soltar o verdadeiro diferencial desse monstro, a engenharia. Esse motor 2.0 aspirado que vem equipado no Civic não é só mais um motor 4 cilindros jogado por aí, não. Esse é um propulsor da Honda que foi desenvolvido com uma obsessão quase que doentia por eficiência e durabilidade. 155 cavalos podem parecer modestos no papel, mas a magia acontece na entrega. A Honda tem esse dom, essa bruxaria de fazer os motores que rendem muito mais na prática do que os números sugerem. Você acelera esse Civic e ele responde de uma forma muito linear, uma suavidade que parece um motor mais eficiente e fazendo uma média de consumo muito interessante, 10 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. 13 km por litro na estrada em um carro desse porte. Isso é engenharia de ponta, gente. Deixa eu continuar falando que vocês vão entender. Eu sei que você deve estar pensando, poxa, mas 90, 100 mil reais é um valor muito alto ainda, é muito dinheiro. E você tem até que razão, realmente é muito dinheiro. Mas vamos fazer uma análise realista aqui. Você vai gastar 100 mil reais em um Civic 2017 nos dias de hoje, vai usar ele por um bom tempo. E quando for vender ele lá para 2032, por exemplo, esse carro vai estar por pelo menos 90 mil reais. Eu tenho certeza disso. Isso se ele não valorizar ainda mais com o passar do tempo. Agora pega qualquer outro carro aí compacto, novinho, que você gaste 90 mil reais nele e me fala se no mesmo período ele não vai estar valendo muito menos do que isso. Se bobear, se você vender ele por 50 mil, você vai ter sorte, meu amigo. Você tá entendendo a diferença? Com o Civic você não tá gastando 100 mil reais. Você tá quase que fazendo um investimento de 100 mil. É completamente diferente. Agora vamos voltar à ficha técnica. Porta-malas, 519 litros, que desafiam as leis da física. Como é que a Honda conseguiu fazer um carro com esse visual coupé esportivo e ainda assim entrega mais espaço de carga que muito sedã convencional? É mágica, meu amigo, não tem outra explicação. Você consegue colocar 4 malas nesse porta-malas sem esforço. Aquela compra do mês no atacado cabe tranquilamente. E o mais impressionante, o banco de trás é espaçoso. Não é aquele assento claustrofóbico que você encontra em alguns cupês de verdade. Não. Adultos de 1,80 m, 1,90 m cabem com conforto lá atrás. A Honda literalmente quebrou as regras do design automotivo com esse carro. Agora eu preciso ser bem sincero com vocês, porque senão daqui a pouco tem gente aí nos comentários falando que a Honda tá me pagando pra falar bem do carro. Vamos ser sinceros. A manutenção de um Honda não é a das mais baratas. Não é. As peças originais são mais caras que a maioria dos concorrentes. Mas é aquela coisa, né? Vamos colocar um mas bem gigante. Você faz manutenção muito menos vezes do que alguns outros concorrentes. Sabe por quê? Porque o carro simplesmente não quebra. Tem Civic dessa geração com mais de 200 mil quilômetros rodados anunciado. Então se a gente for levar em consideração tanto que o carro já rodou pelo ano, realmente o carro aguenta o tranco do brasileiro. Então sim, quando você vai na oficina, você gasta um pouco mais, mas você vai na oficina muito menos vezes. No final das contas, o custo se equilibra. E vamos falar de uma coisa que ninguém menciona, mas que faz toda
toda a diferença na experiência de ter um carro. Prazer de dirigir. O Civic não é só um meio de transporte, não é só uma ferramenta que vai te levar do ponto A ao ponto B. Esse carro foi feito para você gostar de dirigir. A Honda tem esse DNA meio que esportivo desde sempre. E mesmo no Civic de família 2.0, você sente um pouco disso, sabe? A direção é precisa, o carro passa uma sensação de conexão com o asfalto que é viciante. Você pega uma curva e o carro te obedece como se estivesse lendo a sua mente. É aquela sensação de que parece que você e o carro são um só. E olha, eu tô falando da versão de motor aspirado, porque imagina a versão com motor turbo, é mais incrível ainda. Ele tem 2,70 metros de entre-eixos, se traduzem em conforto de primeira classe lá dentro. O espaço é tão bem aproveitado que você esquece que tá num sedã médio e jura que tá em um carro muito maior. O isolamento acústico então, nossa senhora, você fecha as portas e o Civic parece que tá dentro de um cofre do banco. O mundo lá fora desaparece. E o acabamento interno? Gente, isso aqui é quase que nível premium. Não tem aquele plástico vagabundo que fica rangendo, não tem aquele cheiro de carro barato, sabe? É tudo muito sólido, é tudo muito bem encaixado, é tudo pensado nos mínimos detalhes. E sabe qual é o maior luxo de ter um Civic? É a tranquilidade. É você rodar todo dia sabendo que seu carro vai ligar. Parece besteira, mas quem já teve um carro problemático sabe o valor disso. Então olha só e vamos ser realistas. Se você tem esse dinheiro guardado e tá em dúvida entre comprar um carro popular, porém novo, ou esse Civic usado, não perca seu tempo pensando. O Civic vai te dar conforto, status, prazer de dirigir, economia no longo prazo e vai manter muito mais o valor com o passar do tempo. Chegamos no último carro da nossa lista e eu guardei esse aqui pro final por um motivo muito específico. Ele é o mais subestimado de todos. Enquanto todo mundo briga para comprar esses SUVs mais falados por aí do momento, o Honda HR-V fica ali, quietinho, esperando alguém inteligente o suficiente para perceber que ele na verdade diminuiu de preço consideravelmente e é a solução perfeita para 90% da população brasileira. E sabe o que é mais louco? É que esse carro já foi sonho de consumo de muitos, mas hoje você encontra ele na casa de 70 a 85 mil reais. E antes que você pensa, nossa, quase o mesmo preço do Civic, deixa eu te mostrar o porquê esses dois carros, mesmo sendo da mesma montadora, eles não se competem entre si. Eles na verdade se complementam na genialidade da Honda. Vou começar pelo óbvio que ninguém fala. O HR-V é pequeno por fora e enorme por dentro. É tipo aquela barraca de circo que parece pequena por fora, mas quando você entra você se assusta de tanto espaço que tem lá dentro. A Honda pegou aquele motor 1.8 dela e criou um SUV compacto que tem mais espaço útil que muito SUV médio. Como? Magia Honda, meu amigo. Aquele sistema de bancos mágicos que eles inventaram, o Magic Seat, transformam esse carro em literalmente 5 carros diferentes, dependendo do que você precisa. Precisa levar uma bicicleta? Levanta o assento do banco de trás e coloca ela em pé. Precisa levar um móvel grande? Rebate tudo que vira uma Kombi. Precisa levar passageiros no banco de trás e colocar algumas coisas no porta-malas? Também funciona perfeitamente. É absurdo o nível de versatilidade que eles criaram. Mas eu sei que você já olhou a ficha e viu 437 litros de porta-malas. Ah, é muito menos do que o Civic, por exemplo. Sim, tecnicamente é menos, mas, e eu vou falar novamente, mas, com muito ênfase, que é o maior mas da história automotiva, quando você usa o sistema Magic Seat, esse HR-V vira um monstro de carga. Você consegue carregar coisas altas que jamais caberia num sedã. Aquela TV de 65 polegadas na caixa entra tranquilamente. Aquele vaso de planta que sua sogra insiste que você leve, cabe de pé no HR-V. O HR-V não compete em volume bruto, ele compete com inteligência de espaço. E esse quesito não tem pra ninguém. Agora vamos falar do consumo, porque aqui tem uma surpresa boa. Fazendo uma média de 10 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada. Estamos falando de um SUV, beleza? Porque, gente, isso é consumo de carro compacto. O Honda HR-V pesa menos que os concorrentes, tem aerodinâmica melhor e aquele motor 1.8 é uma aula de eficiência. Compara com o Sportage, por exemplo, que a gente falou há pouco tempo atrás, fazendo média de 8 e 11. O Honda HR-V faz mais quilometragem sendo SUV também. Você tem uma posição de dirigir mais elevada, a versatilidade de um SUV e o consumo de um carro pequeno. Sinceramente, quem inventou isso na Honda merece um Nobel da engenharia.
140 cavalos podem até parecer tímidos depois da gente ter falado de 178 do Sportage e 150, por exemplo, do Civic. Mas escuta, o HR-V ele é leve, esse carro tem pouco mais de 1.200 quilos, então esses 140 cavalos são mais do que suficiente. Ele não é um foguete, óbvio que não, mas também não é nenhuma tartaruga. É aquele desempenho honesto que te leva aonde você precisa ir sem drama, sem sofrimento em subida e principalmente sem te deixar na mão quando você precisa daquela ultrapassagem mais rápida. O entre-eixos desse carro tem 2,60 metros. Não é aquele SUV compacto onde você coloca alguém no banco de trás e a pessoa fica batendo o queixo no joelho. Não, não é assim. Aqui tem um espaço de verdade. Adultos cabem com dignidade lá atrás. E sabe o que é genial? Por ser mais baixo que os SUVs tradicionais, o centro de gravidade é menor, então o carro não fica balançando feito navio na curva. Você basicamente tem o melhor dos dois mundos aqui. Altura boa para visibilidade e entrada e saída facilmente, mas também tem estabilidade de um carro um pouco mais baixo. É genial. Agora deixa eu te contar um segredo que vale ouro. O HR-V de 2017 foi lançado no auge da febre dos SUVs compactos no Brasil. A Honda não conseguia fabricar rápido o suficiente. Tinha fila de espera para comprar esse carro. Sabe o que isso significa? Significa que o primeiro dono pagou caro e cuidou muito bem do carro. Ninguém maltrata um carro que esperou 6 meses para chegar, meu amigo. Então quando você for comprar um HR-V usado, as chances de pegar um carro bem cuidado, com manutenção em dia, sem ter sido espancado e comido por cupim de aço, são muito maiores que a média do mercado. E outra coisa que é muito importante mencionar é que você está comprando tecnologia provada, testada por centenas de milhares de Hondas rodando por aí. Não é experimento, não é aposta, não é tiro no escuro, é certeza científica de que vai funcionar. E sabe qual é a jogada de mestra do HR-V? É que ele serve para literalmente todo mundo. Você é solteiro? Perfeito, tem espaço para suas coisas e mais uma bike. Você é casado, sem filhos? Ideal para vocês dois viajarem com conforto. Tem um filho pequeno? Cabe cadeirinha, carrinho e tudo mais. Tem 2 filhos? Ainda cabe todo mundo. Ah, tem 3 filhos? Meu amigo, relaxa. O HR-V resolve a sua vida completa. Ele só perde para quando você tem mais de 5 pessoas para carregar sempre. Mas para a família média brasileira, perfeito. Agora a cereja do bolo. Você vai encontrar um HR-V entre 78 e 88 mil reais. E ele está competindo com quem no mercado? Com Renegade, com Pulse, todos muito mais novos, mas muito mais simples, muito menos confiáveis, muito menos versáteis. Você prefere um carro com acabamento todo em plástico que não te passa segurança nenhuma, que a cada semana tá na oficina, mas que é mais novo de ano? Ou você prefere um Honda 2017 em torno aí de 60 mil quilômetros rodados que você sabe que aguenta mais 200 mil quilômetros sem pestanejar? Pra mim, a resposta é mais do que óbvia. Eu costumo dizer que quem tem um HR-V tem, na verdade, um canivete suíço na garagem. Se precisar buscar material de construção, vai de HR-V. Precisa fazer uma viagem longa e confortável? Vai de HR-V. Precisa economizar no combustível? Vai de HR-V. Precisa levar os amigos pro futebol? Vai de HR-V também. Precisa de um carro confiável? Vai de HR-V. Ele resolve tudo, sem ficar se gabando, mas sendo bom em absolutamente tudo que é proposto em um carro. Mas no fim das contas, não é isso que a gente quer de verdade? Um carro que não dá problema, que não bebe combustível feito um caminhão, que cabe tudo que a gente precisa, que seja confiável, confortável, mantenha o valor na revenda e que ainda por cima tenha uma qualidade na sua fabricação? Pois é, o Honda HR-V de 2017 entrega tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. E esses foram 5 carros incríveis que já custaram uma fortuna, mas hoje em dia se tornaram uma verdadeira oportunidade no mercado. Mas me diz aí, meu amigo, qual desses modelos você levaria para a sua casa sem receio nenhum, sem aquele arrependimento pós-compra? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar um outro vídeo aí no final para você passar um pouco mais de tempo aqui comigo e eu te espero lá. Fui!